Meu nome é Neiliane Gonçalves, estarei hoje mediando a mesa com vocês. Estamos hoje no segundo momento, o segundo dia do evento, promovido pelo CRP09 em Goiás, o encontro de discentes, a construção do profissional de psicologia, para além do título de psicoterapia, estágio e ética na formação. Iniciaremos agora com a mesa. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Bom, nós já estamos com os nossos palestrantes, que eu quero agradecer, na pessoa da professora Alice Canuto e o professor Chouzou Abi, e vai estar falando conosco sobre o tema. Então, vou fazer uma breve apresentação do currículo. O professor Chouzou Abi é especialista em psicologia jurídica, avaliação psicológica e docência superior, professor em pós-graduação, atua com a psicologia clínica, psicologia jurídica, perícia, psicologia, assistência técnica em psicologia, consultoria em processos éticos, foi conselheiro no Conselho Regional de Psicologia, CRP09, por 2 mandatos, 2013 a 2019. Trabalhou por 6 anos no Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia, no Centro de Avaliação e Perícia, em 2009 a 2014. A professora Alice Canuto é doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2016, é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 2012, atua na área clínica com especialização em terapia sistêmica de casais e famílias, além da formação em EDMR, também atua com pesquisa desde 2008, com os temas o gênero, o feminismo, linguagem e democracia sexual. É supervisora clínica e professora no curso de psicologia do IPOG. Eu passo a palavra para o professor Chouzou Abi. E sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença. Olá, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã para falarmos de um tema muito interessante e necessário. Mas antes de tudo, eu quero muito agradecer a Cristine pelo convite e pela comissão de discentes, também por me convidar para estar aqui com vocês. É muito legal poder falar de algo que a gente vive, de algo que é importante, né, para a gente. E aqui eu fico super feliz de estar numa mesa junto com a Ilza e com a Alice. Alice, querida minha, de longa data, e a Alice já ajuda e contribui na Comissão de Psicologia de discentes há muitos anos. Ela já era convidada, depois se tornou conselheira, cuidou um pouco, e é muito importante, né, ver essa continuidade e esse trabalho todo que se é realizado aqui. Então, bora lá falar um pouco sobre essa questão da psicoterapia dentro desse contexto. Bom, com certeza todos vocês, ao longo desses anos de faculdade ou início de faculdade que vocês têm ouvido professores falar sobre a importância da psicoterapia. Eu não vou entrar muito na parte teórica, porque isso vocês já escutam bastante, mas eu quero trazer um pouco da minha prática, das minhas experiências pessoais em relação a essa questão. E eu era aquele aluno que sempre fui incomodado, que sempre fiquei naquela de eu quero saber, eu quero me envolver, eu quero estar próximo. E como os professores falavam muito que a gente precisava fazer psicoterapia, eu, então, no final do terceiro ano de faculdade, no quarto ano de faculdade, eu já procurei psicoterapia. Eu falei, bom, bora logo fazer esse negócio, já que tem que fazer, deixa eu ver como é que é esse negócio aí.
E aí, eu comecei a fazer psicoterapia e, claro, que eu fui procurar alguém que eu me encaixasse, né, que eu tivesse uma confiança. E eu achei uma psicóloga descendente de japonês também. O pai dela é japonês e a mãe é brasileira, é bem no meu estilo. Meu pai é japonês e minha mãe é brasileira. Falei, vai dar certo isso aqui, porque, né, ela já mais ou menos entende essa realidade do que é ter um pai japonês, uma cultura brasileira, e realmente deu muito certo. E aí eu fiquei com ela 9 anos. Foram 9 anos de psicoterapia, e foi muito especial. Só que eu nunca esqueço, eu comecei a terapia e tal, e no terceiro mês, eu lembro disso, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu estou aqui hoje, vai fazer 3 meses que a gente está em terapia, e eu vim aqui para decidir se eu vou continuar a fazer essa faculdade e se eu vou continuar a fazer psicoterapia, porque até agora eu não entendi nada, até agora parece que a psicoterapia não surtiu efeito. E eu, naquela ansiedade de que as coisas fossem mudar, né, naquele meu pensamento fantasioso de que eu vou para terapia, tudo vai mudar e tudo vai se resolver, né, e tinha muitas questões pessoais. Eu morei no Japão durante muitos anos, né, 13 anos eu morei lá, e eu voltei para o Brasil e comecei faculdade. Então, eu tinha muitos resquícios ainda da época que eu morava no Japão, e alguns conflitos. Eu tinha conflitos como, poxa, mas lá no Japão eu sou brasileiro, mas eu chego aqui no Brasil eu sou japonês. E o que eu sou? No final das contas, eu estou no meio do lugar e eu ainda sou mestiço, né? E no meio da cultura japonesa, eu sou considerado um quase fake, porque minha mãe é brasileira, tem metade de brasileiro, tem metade de japonês. Então, dentro da própria cultura brasileira, japonesa aqui no Brasil, eu às vezes tinha um pouco de discriminação por não ser o original. E aí chego no Japão, sou um brasileiro total, mas no meio dos meus amigos brasileiros, eu sou japonês. E isso era um conflito que eu tinha. E eu levei para a psicoterapia para resolver isso. Até que, no momento, a terapeuta, a gente estava fazendo terapia em grupo, estava participando de uma terapia em grupo nesse dia, e a terapeuta, eu apresentei esse conflito e ela falou assim, Choso, qual que é o problema de ser os dois ao mesmo tempo? Eu falei, uai, eu parei e pensei... Não sei o que você quer dizer. Parece que não tem problema ser os dois ao mesmo tempo. E aí, naquele momento, eu falei, gente, é porque eu sou os dois, né? Eu sou aquele que estou procurando ser um ou ser o outro. E, gente, aquilo lá foi libertador para mim. E aí eu dei continuidade na faculdade e tal, e eu aí formei, eu já comecei a trabalhar no sistema prisional, acho que boa parte do pessoal já ouviu um pouco das minhas histórias, e eu quero trazer para você o que eu senti ao entrar no presídio, já tendo 2 anos de psicoterapia, estando em psicoterapia. Sistema prisional é um lugar onde você vai encontrar de tudo. Até aquilo que Hollywood nem imaginou lá no sistema prisional terá. Histórias de vidas, de pessoas, de crimes, em que você tem que ter contato com aquilo. E eu entendi que para eu ser um bom profissional, eu precisaria, de fato, estar bem comigo. Eu entendi que eu precisava estar bem com os meus fantasmas internos, com as minhas fantasias, com os meus medos, com as minhas ansiedades, porque a carga que eu vinha recebendo ao longo do tempo, cada pessoa que eu atendia, era uma carga muito pesada. E eu entendi que para suportar essa carga pesada, eu precisava ter uma estrutura saudável, porque é uma carga de emoção, é uma história pesada, é uma história triste, é uma história de violência, não somente por aquilo que eles cometeram, mas aquilo que cometeram com eles para que eles chegassem naquele lugar. Então, para eu ouvir aquelas pessoas, eu precisava estar bem com a minha saúde mental. E eu tive colegas do sistema prisional que adoeceram, psicólogos que adoeceram trabalhando no sistema prisional por não ter uma estrutura psicológica adequada para suportar aquela carga. Galera, então você acha assim, não, mas eu estou preparado, eu acho que eu estou bem, não tem problema, ou eu não tenho crises. E se você acha isso, tudo bem, ótimo, mas mesmo assim, é aquilo que você acha que já está bom. Agora tem uma outra questão muito séria. Se você já sabe que você tem algumas questões pessoais,
que precisam ser resolvidas, como, por exemplo, eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, ou eu tenho tendência a isso ou aquilo, né? E aí é o momento em que você precisa realmente ir para a psicoterapia, porque se você já sabe que você tem algumas estruturas frágeis, se você já sabe que você já passou por violência, você já passou por maus tratos, você passou por bullying, e isso não foi trabalhado dentro de você, que você ainda tem uma autoestima muito baixa. Gente, como que você, com essa situação, se dispõe a fazer estágio e atender na terapia, nos consultórios? Aí entra uma responsabilidade muito grande que começa com você. Porque o outro, quando trouxer a carga dele, ele vai trazer a carga dele com aquele peso que talvez você não entenda se você vai aguentar ou não. E com isso, eu lembro que, conversando com algumas coordenadoras de cursos de psicologia, já ouvi isso de 2 ou 3 coordenadoras de psicologia, que elas falavam assim: nós estamos com um problema na faculdade, porque chegou a época de estágio, e aí agora os alunos e as alunas irão atender. Mas nós sabemos claramente, nesses 3, 4 anos que estamos acompanhando esses alunos, que tem algumas pessoas que não têm a mínima condição psicológica de atender, porque estão em depressão, não estão sendo medicados, não estão sendo acompanhados por um psiquiatra, não estão em terapia. E agora, como a gente coloca essas pessoas para atender? E, ao mesmo tempo, não podemos proibir, porque faz parte da grade curricular, estagiar, atender, faz parte. E aí, galera, eu não sou professor mais de faculdade, só dou aula em pós-graduação, então eu posso dizer isso sem querer jogar em direta para ninguém, porque eu não tenho alunos nesse campo. Galera, vocês precisam ir para a psicoterapia, porque as pessoas estão acreditando que vocês têm saúde mental para dar conta daquilo que elas trarão para vocês. E aí, trabalhando na área da violência, a professora Alice está aqui comigo, que ela trabalha muito com essa questão da violência. Gente, trabalhar com violência não é algo simples. Não é só escutar uma mulher que apanhou do marido. É muito mais do que isso. É você entender essa mulher que apanhou do marido, é você entender essa criança que foi estuprada pelo pai. E aí, como é que você vai ouvir essas histórias e elaborar aqui e poder ajudar essa pessoa? E dentro do sistema prisional, então, eu lembro que uma vez eu fui atender um senhor, ele já é um senhor, tinha uns 60 para 70 anos, cabelo bem branquinho, bem enrugado. Ele sentou e, tipo assim, bom, vida segue, né? Dia normal, vou trabalhar, fazer perícia, aplicar rochar aqui nesse senhor, tal, tal, tal. E aí, primeira coisa que eu entreguei a prancha de rochar para ele. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Oi, é porque meu fone aqui acabou... Estamos sim, professor. Estamos sim. Ótimo. Então, aí eu fui, apresentei a prancha para aquele senhor, e a primeira prancha que eu apresentei para ele, ele pegou assim na mão e colocou bem na cara dele assim. Falei, não vai dar certo. Ele falou assim: doutor, desculpa, mas meu óculos quebrou e eu não tenho óculos, então eu não estou conseguindo aqui enxergar o que eu estou vendo. Eu falei, aí aquilo começou a me sensibilizar. Poxa, o cara não tem um óculos, o óculos dele quebrou, não tem mais como ele ir lá fora para fazer um óculos. E como é que eu vou aplicar um teste Rorschach, por exemplo, onde o cara não está enxergando? E aí já começou, eu falei, nossa, eu fiquei preocupado com ele. E aí ele começou a conversar, e eu comecei a me sentir mal com ele falando, e aí eu comecei a perceber que eu estava me sentindo mal, não é pela história dele, mas era por ele. Gente, comecei a ter uma dó dele, tão grande, uma dó, e eu falei, meu Deus, como assim esse senhor está preso? E lá dentro de mim, eu fiquei muito mal com aquele atendimento, mas fiquei tão mal com aquele atendimento que eu falei, eu preciso ir para terapia para entender o que é isso. Fui para terapia e, gente, aquela coisa da contratransferência que a psicanálise fala, né? Aquele senhor, ao falar da história dele, inconscientemente, eu estava projetando o meu pai ali na frente. Eu estava sentindo e pensando, pensei realmente isso no atendimento. Meu Deus, e se fosse meu pai aqui? Porque meu pai estava na mesma faixa etária dele, daquela época. E se fosse meu pai preso aqui, como é que seria a vida? E aquela dó, aquela coisa. E aí, na avaliação psicológica, que é o que eu trabalho, né? Trabalhava lá e ainda trabalho. Se você faz uma avaliação psicológica, se você vai escrever um laudo morrendo de dó, e é uma dó pessoal, porque era a dó do meu pai, não era nem dó daquele senhor, era a dó do meu pai que estava lá internamente no inconsciente. Se você vai fazer uma avaliação dessa, você não vai fazer uma avaliação fidedigna, porque você vai colocar ali coisas que estão no seu interno, e que não diz respeito a uma avaliação pericial criminal.
E aí eu fui para terapia, resolvi, entendi que era meu pai, a história dele, fiz aquela ligação toda da história daquele homem, e aquele homem não tinha nada a ver com meu pai, mas a contratransferência do inconsciente que a gente faz. E eu só fui fazer o laudo psicológico dele depois de ir para terapia. Eu segurei aquele laudo e falei, enquanto eu não resolver essa questão interna, eu não posso finalizar o laudo desse homem. Aí, um segundo momento que eu fui atender uma pessoa e ele foi me contar a história, contando a história dele bem rápido. Ele foi morar na rua aos 11 ou 12 anos de idade, porque em casa ele apanhava muito, ele apanhava da mãe e do padrasto dele. Então, ele preferiu morar na rua do que morar em casa. Então, desde os 12 anos, ele foi menino de rua e, na época, ele já estava com 38 anos. Gente, com 11, 12 anos, ele vai morar na rua. E aí ele vai ver aquela vida, drogas, e ter que roubar comida para sobreviver, e ter que dormir na rua, ter que passar frio, ter que passar fome. E depois que ele completou 18 anos, dos 18 anos aos 38 anos, era a quinta vez que ele tinha sido preso. E eu olhei no prontuário dele, o motivo das prisões dele eram coisas, entre aspas, simples, porque era roubo, era assalto, eram coisas simples, não eram coisas grandes. E aí eu comecei a ver a história de vida dele. Eu falei, cara, eu não consigo me imaginar aos 12 anos de idade morando na rua. Aí tá vendo a conta transferência? Já tô em mim, né? Eu não consigo me imaginar aos 12 anos. Aí já sou eu, já esqueci do cara, já me coloquei no lugar dele. E eu comecei a me sentir mal, e o cara contando as histórias dele, tanto que ele sofreu, que ele apanhou, aquela desgraceira de vida. E aí, até uma hora que eu perguntei para ele, eu tinha que perguntar, né? Você saindo da cadeia, o que você está pensando em fazer? Aí ele contou assim, não, doutor, já tem um emprego fixo. Tem um amigo meu que ele vai arrumar ali um carrinho para eu catar papelão, e eu vou catar papelão o dia inteiro e vou vender aquele papelão. Aquilo, gente, veio no meu coração. Assim, eu já estava, tinha meu desejo pessoal de eu quero crescer, quero progredir, quero ganhar dinheiro, quero fazer isso, e nas minhas possibilidades, né? E um homem de 38 anos de idade, a possibilidade dele, o sonho dele, a concretude dele era ter um carrinho de papelão para poder catar lixo. Falei, caramba, que perspectiva de vida é essa que esse cara tem? Gente, aí eu fiquei tão chocado com a história de vida dele que quando eu fechei a porta, depois que ele foi embora, fechei a porta, o que eu fui fazer? Eu fui chorar. Fechei a porta e chorei, chorei. E claro que eu tive que levar isso para terapia. Como assim, Choso? Né? Você fica chorando depois de um atendimento. E aí, inconscientemente, eu me coloquei no lugar dele. Eu me senti morando na rua aos 12 anos de idade. Eu me senti sendo espancado na rua. Eu me senti sendo estuprado na rua. Eu me senti correndo de policial. Eu me sentindo para a cadeia 5 vezes. Eu me senti, tipo, aos 38 anos de idade, que tendo a única perspectiva de vida, um carrinho de papelão para poder sobreviver. E aí, é claro que eu fui chorar, imagina, eu com 38 anos de idade, tendo que catar papelão. E foi muito triste, claro, fui para terapia, fui trabalhar isso, fui resolver essas questões, para poder, então, fazer um trabalho coerente. E aí eu quero contar uma última experiência que eu tive, e aí isso foi um pouco mais recente. Mais recente, assim, mas tenho 6 anos isso. Foi uma experiência muito forte. Eu já estava no consultório, atendendo na clínica também, e eu sou psicólogo jurídico, né? E aí chegou um caso para mim, da psicologia jurídica, de uma pessoa, de uma mulher, onde ela morava numa cidade vizinha aqui, a Goiânia, vizinha, assim, de acho que mais ou menos umas 2 horas de distância, e ela tinha um cargo, assim, a mulher pensa em alguém grande, assim, a mulher era poderosíssima no cargo dela, uma mulher que tinha de muito dinheiro, e estava numa briga com o ex-marido dela, disputando a guarda do filho. Até aí tudo bem, caso normal, pego um monte desses casos assim. Mas aquela mulher me intimidou de um jeito que ela já chega no consultório, né, com toda perfumada, toda poderosa, com marca de grife do pé à cabeça, aquela bolsa que deve ser uns 3 salários meus que ela para ela ter comprado. Então, quando ela chega assim, internamente eu já dou uma murchadinha, né? Uau! Quem que eu estou atendendo? Aí ela conta do cargo dela, tal, e eu vou meio que me definhando cada vez internamente, né? Aparentemente, eu tô aquele choso, né, psicólogo jurídico, tal, e comecei. E ela tinha uma voz grossa, poderosa, forte, né, falando, é assim, porque isso, e lá dentro eu todo morrendo de medo. E fui fazer a psicodiagnóstico do filho dela.
Foram 8 sessões, de 8 ou 9 sessões com o filho dela, assim, entrevistando ela, entrevistando o pai da criança, entrevistando o contexto da criança, tal. E ela chegou para mim falando assim, ó, eu quero que no laudo que você fizer conste isso. Ela deu uma lista do que ela queria que estivesse no laudo. Eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o laudo não é o que o cliente quer. Isso não é laudo psicológico, não é avaliação psicológica. E aí, na hora que ela foi... Né, aí, resumindo a história, né, depois de 2 meses, né, fiz todas as sessões, no dia da devolutiva. No dia da devolutiva, eu falei assim, eu morrendo de medo. Falei, cara, porque eu não estou escrevendo aqui aquilo que ela quer. Eu tenho que escrever aquilo que os testes me mostraram, aquilo que as entrevistas, aquilo que a hora lúdica com a criança me mostrou. E aí, eu morrendo de medo. Essa era a palavra. Eu estava com medo daquela mulher. E aí, o que eu fui fazer? Fui para terapia. Claro que eu fui para terapia. E eu fui contar para minha terapeuta, olha, eu vou ter que frustrar aquela mulher. Porque ela está esperando que o laudo vai ter isso, e eu não estou colocando nem 2% do que ela está pedindo. Aí fui para terapia, resolvi, foi aquela angústia, uma sessão tensa, claro que tive que revisitar um monte de história da minha vida. E no dia da devolutiva, gente, eu estava um pouquinho mais empoderado, né? Porque eu fui para terapia, tal, trabalhei aquelas questões com a minha terapeuta que é descendente japonesa, tal, e aquela coisa toda. E fiz a devolutiva e realmente tive que frustrá-la. Aí eu li e tal, expliquei, eu tenho, né, o costume de ler todo o laudo com ela, perguntar se tem alguma dúvida. E aí ela, no final, quando eu finalizei a apresentação do laudo, ela virou o laudo e falou assim, não sei se isso aqui presta para mim, não sei nem se eu vou colocar isso aqui no processo. Você não falou o que eu queria. Quando ela falou isso, eu falei, é agora. É agora que eu vou ter que reunir todos os meus anos de psicoterapia para dar conta de frustrar essa mulher. Eu não vou sair daqui da minha posição, eu tenho que frustrar essa mulher. E eu fui trabalhando nessas questões com ela. Olha, o laudo psicológico não é para fazer, não é para escrever aquilo que a mãe deseja, é para escrever aquilo que a criança apresenta. E comecei a falar, comecei a pontuar por conta disso, por conta daquilo, tal. Gente, aí eu pensei, bom, essa mulher nunca mais vai querer me ver na vida, né? Ok, passou 8 meses, nunca mais tive notícia dessa mulher. Eu tinha certeza que ela nem colocou o psicodiagnóstico no processo. E aí passou 8 meses, eu recebi uma mensagem dela. Uau! E agora? O que aconteceu? E aí ela me elogiando do pé à cabeça. Porque foi muito bom o seu laudo, porque foi tudo certo, foi muito coerente, nananana. E o Tribunal de Justiça lá da cidade que ela mora, né? Quando pegou o meu laudo, o Tribunal de Justiça usou 80% do meu laudo para embasar o laudo do Tribunal de Justiça. E aí ela ficou super feliz e ela ganhou a causa. No final das contas, ela ganhou a causa. Gente, isso tem 6, 7 anos. Até hoje, essa pessoa, ela entra em contato comigo, até hoje ela tem um respeito, um carinho por mim, até hoje a gente tem um contato. E quando o bicho pega lá para ela, quando ela está com uns casos cabeludíssimos, ela sempre me liga. Shows, eu preciso da sua orientação, eu preciso da sua consultoria, eu preciso entender aqui, psicologicamente, como é que a gente faz tal coisa. Gente, aquilo para mim foi algo tão importante, porque a partir daquele momento eu aprendi a frustrar os meus clientes dentro daquilo que é necessário, claro, né? De uma maneira muito legal, de uma maneira muito positiva, e isso veio contribuindo muito no meu trabalho durante esses anos todos. Então eu vejo que a psicoterapia, ela ajudou na minha qualidade profissional. Então, se hoje eu sou o que eu sou, devo muito à minha terapeuta, as sessões, né, que eu tive. E eu sempre fui aquele que, até hoje eu faço terapia. Tenho 12 anos de formado e até hoje eu faço terapia. Claro que eu não faço toda semana, né? Tem época que eu faço, paro, depois eu volto. Mas eu entendi, se a minha saúde mental não estiver bem, eu não tenho como suportar aquilo que outras pessoas vão trazer das suas dificuldades. E eu lembro de um professor, Amilcar, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou, galera, na hora que vocês estiverem atendendo, aquele momento é um momento sagrado. Na hora que eu vi isso do Amilcar, eu falei, que exagero sagrado. Sagrado é lá a Bíblia, a igreja, aquela coisa toda. Ele falou assim, é sagrado porque a pessoa está te entregando aquilo de mais frágil que ela tem. Ela está confiando os segredos que às vezes ela nunca contou para ninguém. Isso é sagrado. Eu falei, cara, isso é sagrado. Então, quando eu entro para atender alguém, eu entro com essa sensação, com esse espírito. Eu vou ouvir o sagrado daquela pessoa. E o que eu vou fazer com o sagrado daquela pessoa?
E aí é o momento em que eu, por ter passado pela psicoterapia e por estar em psicoterapia, eu consigo pegar o sagrado das pessoas e ajudá-las de uma maneira mais pessoal, mais íntima, mais pessoal. E isso é muito gratificante. Então, eu digo para vocês, a qualidade profissional de vocês vai depender do tempo de terapia e da qualidade de terapia que vocês tiveram, estão tendo e terão aqui ao longo dos anos. É isso. Nossa, Chouso, muito obrigada, Chouso. Que sensibilidade, estou aqui emocionada. Então, eu vou passar a palavra para a professora Alice Canuto e vou fazer também uma consideração no currículo da Maísa Santos Moraes Leal, que é acadêmica do 9º período de Psicologia, com ênfase em Psicologia Organizacional, da Faculdade de Iporá, que é a FAI. A palavra é sua, professora. Oi, gente, bom dia. Bom, primeiro agradecer, né, a você, Chouso, porque sempre é um presente te escutar, né? A gente escutei algumas vezes, a gente já se conhece há uns bons anos e eu admiro muito o seu trabalho, então é sempre um prazer poder dividir essa mesa com você, com a Maísa também. Agradecer a Cris pelo convite, a toda a comissão discente, a Neiliane, o Bruno. Bom, gente, enquanto eu falar, eu tenho um gatinho, um nenenzinho aqui no meu colo, ele está, inclusive, miando. Não sei se vocês estão escutando um gatinho miando? Às vezes. Daqui a pouco ele acalma, porque ele é bem neném mesmo, ele não tem nem um mês de vida. Ele está aqui, se vocês escutarem, vocês já sabem. Bom, quando a Cris me fez o convite, né, eu achei muito legal, tanto o tema do segundo encontro, né, a construção do profissional para além do título, e também o nome da mesa, né, que é para pensar além das teorias, além das técnicas, né, para você, quando você toca uma alma humana, você também ser uma outra alma humana. Eu achei muito curioso, porque eu até fiquei pensando, bom, geralmente as falas, né, os nomes, os títulos que se dão para essas mesas, geralmente são mais formais, digamos assim, entre aspas, mais técnicos, né? E aí eles pegaram essa frase e eu achei muito, muito inspiradora, assim. Falei, bom, que nome inspirador. E escutar a fala dos shows também, eu acho que é uma fala, sobretudo, inspiradora, né? Para a gente pensar esse lugar mais dos processos, sobretudo dos processos pessoais também. Nós, enquanto terapeutas, como pessoas também, como pessoas que têm suas dúvidas, que têm seus dilemas, que também, ao atender, também enfrentam as ressonâncias o tempo todo, né? Trabalhar com psicologia é trabalhar o tempo inteiro com ressonância, o tempo todo. Então, eu fiquei, para montar a fala de hoje, eu fiquei remontando um pouco esse lugar da minha formação para pensar com vocês, né? A primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos mais ou menos, e foi para dúvida. Eu tinha muitas dúvidas sobre qual carreira seguir. Eu não sabia se eu queria direito, se eu queria psicologia, ou se eu queria antropologia, ou se eu queria outra coisa. E aí eu fiz alguns testes de orientação vocacional, fiz terapia por um tempo na época com essa antiga psicóloga. E aí minha orientação vocacional na época deu para direito. E eu cheguei a fazer 1 ano e meio de direito. E depois de fazer 1 ano e meio de direito, eu fiz 1 semestre de antropologia ainda. Aí depois que eu entrei na psicologia. Essa é uma história que poucas pessoas conhecem, mas eu fiquei 2 anos ainda na faculdade antes de ir para a psicologia. E eu tinha uma certa resistência. Assim, eu ficava, gente, porque minha mãe é psicóloga, eu ficava, será que eu quero mesmo psicologia? Será que isso? Será? Um monte de questões na época, quando eu era adolescente, se eu realmente queria. E quando eu entrei em psicologia, foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz. Assim, logo no primeiro, eu percebi o brilho nos olhos. Eu falei, bom, isso eu não encontrei no direito, isso eu não encontrei na antropologia, eu encontrei na psicologia. Tanto que logo quando eu entrei na psicologia, tudo se transformou, né? Tanto que no primeiro semestre eu já comecei a me envolver em pesquisa, eu já entrei em grupo de estudos, eu já entrei na iniciação científica do PIBIC, depois do CNPq, aí eu fui depois para o mestrado, agora no doutorado, fui fazer especialização, fui, enfim, fazer 1000 coisas, mas muito movida por esse apaixonamento dos estudos na psicologia, sobretudo. Então, eu me encontrei muito na psicologia, e a pesquisa, ela fez muita parte da minha formação, e eu sempre digo isso para os alunos, que é imprescindível
a gente viver a universidade com tudo que ela pode oferecer. Então, viver o mundo da pesquisa, viver o mundo da extensão, viver o mundo da sala de aula, viver o mundo da hora do intervalo, café com os amigos, todo esse mundo que a universidade pode oferecer. Agora, no online, não tem mais o horário do café exatamente, né? Tem os grupos do WhatsApp, mas tudo bem, que seja assim, né? A gente vai se reorganizando como pode. Mas a ideia é que a gente possa fomentar as trocas também entre nós, assim, quando nós somos estudantes e tal. E aí, uma das coisas, eu sempre digo isso, que ninguém me ensina mais, apesar de toda essa coisa, essa dedicação com os estudos, com a pesquisa, mas ninguém me ensina mais do que os meus pacientes, né? Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que você desenvolva leituras, artigos, tudo que você imaginar, as pessoas com as quais eu mais aprendo são com os meus pacientes. Porque é a partir dessa vivência, a partir do momento em que a pessoa te traz coisas da história de vida dela, é que você consegue dar lugar, digamos assim, consegue articular tudo aquilo que você estudou com aquela história de vida que chega para você, assim, é quando faz sentido, assim, é quando você começa a amarrar melhor as coisas. E tem uma coisa muito particular na vida do psicólogo e da psicóloga, é que nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho, diferente de outras profissões, que você, às vezes, sei lá, se você é advogado, você precisa fazer um processo, e aí você precisa fazer lá todo aquele processo. Se você é engenheiro, você precisa entregar uma obra. Se você é arquiteto, você precisa desenhar o projeto, e aí você entrega esse produto. Nós, psicólogos, nós somos esse, entre aspas, produto, no sentido de que a forma como a gente fala, a forma como a gente entona a voz da gente, a forma como a gente sorri, a forma como a gente abraça, a forma como a gente torna possível um vínculo, é o que faz a nossa profissão. Porque a chave, digamos assim, da psicoterapia é o vínculo. Sem vínculo, não tem terapia. Não tem. Você pode falar assim, mas eu sou muito isso, muito aquilo, para aquela história dos títulos, né? Que eu fiquei pensando muito nessa coisa do para além do título. Não é sobre título. É sobre como você consegue tornar possível essa humanidade. É quando você consegue ter empatia, quando você consegue desenvolver compreensão. Nada se transforma se a gente não consegue produzir empatia. Nada, absolutamente nada. Então, a partir do momento, né, se a gente fica muito nesse lugar, eu acho que um dos teóricos que eu gosto muito, que é o Foucault, que ele vai falar muito desse lugar do saber-poder, né? E que muitas vezes, algumas profissões, ele até provoca a psicologia nesse sentido, é a lógica do confessionário, de você ir lá falar sobre a história de vida, muitas vezes coloca, ao longo da história, né, pensando que a psicologia foi um lugar de muito poder por muito tempo, esse lugar meio que de um pedestal, de certo modo, entre aspas, de que eu sou o sujeito do saber / poder. É um lugar que nos distancia, é um lugar que isola, é um lugar que não dá escuta. Se eu fico muito pensando assim, eu sou a psicóloga. Não, eu sou a psicóloga, eu estudei para estar aqui, mas eu sou especialista na técnica, eu sou especialista no conhecimento da psicologia, eu não sou especialista na história de vida da Mariazinha, da Joaninha, do Joãozinho. Eles sabem onde dói. A Mariazinha vai me falar, olha, eu sou especialista na minha história de vida, eu estou vivendo com ela há 40 anos. Você chegou aqui agora, sabe? E aí, assim, a gente ter esse respeito, sobretudo, com as pessoas que a gente atende, de que a gente está chegando ali agora. Ela está vivendo com essa dor, uma vida. Você acabou de chegar, sabe? Quem é você aqui na fila do pão? Então, eu acho que ter essa consciência de que a gente não é isso tudo, sabe? De falar assim, eu sou psicóloga. Sou. Mas quando eu escuto alguém, eu preciso ter muita noção dessa coerência, eu acho, do respeito da coerência, eu acho que são as palavras-chave, assim, quando a gente vai atender alguém, de você perceber que essa pessoa, ela está confiando muito em você, muito. Processo de terapia é um processo de extrema confiança. Essa pessoa, ela está abrindo a vida dela, falando coisas para você que ela nunca falou para ninguém, às vezes coisas extremamente dolorosas. Então, ter essa noção de que é preciso ter uma escuta respeitosa, de que a gente precisa ter muito cuidado. E aí, quando eu falo muito cuidado, é muito cuidado mesmo, gente.
até na hora de silenciar. Eu falo que, às vezes, as mínimas coisas, até se você tira o lenço de papel para você dar para o seu paciente, se você se aproxima ou não corporalmente dele, né? Olha, deixa eu sentar perto de você, se você pega na mão, se você não pega, se você fica mais distante, como que você age corporalmente dentro de um setting, ou mesmo não só dentro do setting terapêutico, né? No trabalho com grupos também, eu já trabalhei também em ONG, com grupos de mulheres, mesmo em situações onde tem um coletivo, mais pessoas, você precisa estar o tempo todo muito atento aos movimentos que você faz para saber se são os melhores movimentos. Às vezes, com algumas pessoas serão, mas não é com todas. Tem gente que às vezes permite essa aproximação, tem gente que às vezes não permite tanto, às vezes a gente precisa ir com mais calma, às vezes a gente precisa também saber que uma coisa que eu já escutei muito, porque eu também sou supervisora de casos clínicos, e uma coisa que se repete muito, às vezes, na supervisão, é um certo medo de perguntar. Ah, mas a minha paciente falou X coisas aqui para mim. E eu fiquei meio assim, será que eu investigo mais? Porque parecia que doía tanto. Se ela está levando uma questão para a terapia, a gente precisa sempre se perguntar, por que meu paciente está levando isso para a terapia? Por que as pessoas levam certas coisas para a terapia? Elas estão levando o dia a dia delas, elas estão levando as dores, elas estão levando problemas burocráticos, elas estão levando relacionamentos, elas estão levando coisas, dores que estão, digamos, no âmbito privado, que elas estão levando dores da dinâmica de uma relação. O que elas estão levando? Por que elas levam certas coisas? E, entre aspas, perguntando, espremendo mesmo, tentando entender. Ela fala, eu tenho um sofrimento. O que é sofrimento para você? Né? Assim, me fala, o que é sofrimento? Porque tem o sofrimento lá do dicionário, tem o sofrimento que a gente estuda lá na psicologia, mas eu quero saber o que é sofrimento para você. O que a gente faz com esse sofrimento? Como que a gente pode tentar encontrar possibilidades, vias de acesso a ele, vias de possibilidades de solução para isso? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas se elas repetissem muitas vezes alguns padrões ou algumas formas delas resolverem o problema, como se isso fosse resolver o problema. Por quê? Porque muitas vezes, gatinho que eu falei que ele ia miar de vez em quando, mas tá ok, se vocês não estiverem conseguindo me escutar, vocês me falem. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam, uma ideia que eu gosto para pensar isso, é como se fosse assim, uma pessoa cai num buraco. Ela foi vendada, ela simplesmente recebeu uma mochilinha com várias ferramentas, e aí ela está no buraco, vendada. E ela descobre uma pá. Aí ela fala, nossa, olha, uma pá, vai resolver os problemas da minha vida isso aqui, vai me tirar do buraco. Ela começa a cavar, cavar, cavar. Só que ela percebe que essa pá que ela aprendeu a usar, na verdade, não está tirando ela do buraco, está afundando ainda mais ela no buraco. Só que é a única coisa que ela tem, é a única coisa que ela aprendeu a fazer. E aí ela chega na terapia com essas soluções maravilhosas que ela encontrou, porque realmente na vida dela talvez tenha feito muito sentido durante 20, 30, 60 anos da vida dela. E é muito importante o respeito de entender que, cara, essa pessoa às vezes está cansada, que ela já está com os braços doendo de cavar, e que ela chega assim, cara, quem é você para me dizer agora, dos 60 anos da minha vida, eu fiquei aqui cavando, tentando achar uma solução, e você vai me dizer que o que eu estou fazendo é errado? Que eu não estou fazendo certo? Então, assim, por isso o cuidado, o respeito, o tempo, porque essa pessoa está tentando. Ela chega na terapia já com 1000 tentativas. E aí a gente precisa ter o cuidado de mostrar assim, olha, tudo bem, mas essa pá que você está usando, ela não está resolvendo o seu problema. Talvez ela esteja resolvendo a curto prazo, mas a médio e longo, não está. E aí a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que ir escavando, digamos assim, com o paciente, mostrando que talvez a pá não seja a melhor solução, pelo menos não a médio e longo prazo. E aí a gente vai precisar tentar entender, bom, se essa pazinha não está funcionando, você tentou pá pequena, pá grande, está achando que a terapia vai dar uma solução mágica. Não vai, não tem solução mágica. O que a gente oferece são perguntas, né, sobretudo. Eu acho que a terapia ela não oferece respostas, ela oferece mudar, deslocar algumas perguntas, mudar o caminho, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente está indo num caminho achando que ele é o caminho, e a terapia vem e faz como é que fala a palavra? Tipo, você muda o caminho, né? Você faz uma
uma regnada. Eu não sei se essa palavra está certa, eu acho que não. Depois me corrijam. Poderia ser releitura, professor? Pode ser, boa, melhor do que essa aqui. Uma releitura da história, e aí você consegue, digamos, mudar um pouco essa página. E aí eu estava pensando isso, eu já estou chegando no final, estava pensando isso, dessas dúvidas que às vezes os supervisionandos trazem, de que às vezes há medo de tocar na história. Se essa pessoa está levando a história dela, é porque ela quer que você pergunte, ela quer que você investigue com ela, só que às vezes é tão difícil para ela mesma acessar que, sim, pergunte, mas pergunte com cuidado, pergunte com cautela, né? Assim, tenha uma série de formas, digamos assim, para você fazer isso. Não é simplesmente soltar uma pergunta, mas é entendendo o que, principalmente, os efeitos disso, assim, não só a causa. A gente não é só focar na causa daquilo ali. Porque, às vezes, a causa são tantas, assim, às vezes as pessoas chegam na terapia, onde foi que aconteceu isso? Qual que é o meu trauma? Tentando achar uma justificativa ou alguma... Nossa, onde que isso começou? Não é exatamente sobre onde começou. Não necessariamente. Às vezes, se essa pessoa tem muita essa angústia, a gente pode até pensar um pouquinho. Mas é sobre os efeitos que isso tem hoje na sua vida, assim. Não repetir aquilo que está te fazendo sofrer. Se você já percebeu que isso está te fazendo sofrer, para que continuar repetindo essa dor? Para quê? Assim, né? Qual que é a função disso? Eu acho que investigar, sobretudo, a função com as pessoas que a gente atende é daquilo que ela vive, assim, tentar melhorar. E aí chegando já no finalzinho, eu acho, sem dúvidas, isso que eu falei logo quando eu comecei, e que o Souza trouxe brilhantemente, que é o lugar da ressonância. Assim, quando a gente está atendendo, a gente está sempre, as pessoas estão sempre trazendo para nós questões que vão, obviamente, bater com a nossa história de vida. Seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Sempre, tá, gente? Sempre. Eu falo que todo atendimento bate em algum lugar na gente. E aí a gente precisa, sim, estar em terapia. Eu também estou em terapia há anos, a gente está sempre cuidando da nossa saúde mental, porque se a gente não cuida da gente e observa, assim, quais que são as minhas questões, como que eu, às vezes, também levo, né, para a minha terapia pessoal, algumas angústias de atendimentos, né, eu tenho isso de, às vezes, levar algumas angústias para o meu terapeuta, eu acho que é muito injusto com os nossos pacientes ou os nossos clientes, nós convidarmos os nossos pacientes, clientes, para viver um processo que a gente mesmo não viveu. Eu acho muito injusto, né? Como é que eu falo? Olha, confia em mim, vem viver esse processo comigo, mas eu mesmo nunca vivi. Uai, que incoerência, né? Assim, como é que você está se outorgando esse espaço, esse poder, se você mesmo nunca se permitiu viver isso? É confiar no processo, né? Terapia é confiar. Então, assim, eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu acho, mas eu acho que é um pouco isso que queria pensar com vocês. E aí fico aberta aí para... Algumas palavras, professora, eu vou deixar, assim, umas considerações a todos, acredito que vai ser unânime, né, o respeito, assim como a sensibilidade que o professor Souza trouxe, né, então esse respeito que você nos trouxe, essas considerações, como estar diante de um paciente, né. Eu vou passar a palavra para a Maísa, que vai fazer as considerações, e no finalzinho, aí nós faremos as perguntas que já estão no chat. Oi, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer à Comissão de Discentes em Psicologia, em nome da Cris, né, que é uma pessoa incrível, que tem se tornado uma referência para mim, enquanto profissional. E, assim, eu me orgulho de fazer parte da Comissão de Discentes, que é uma comissão, assim, que tem feito uma grande diferença para mim, durante a minha graduação. Eu lembro que eu fiz parte do primeiro encontro de discentes, que foi presencial lá na Unip, né, e, assim, até então eu não conhecia a comissão e foi a partir daí que eu passei a entender que existia, né, essa comissão e que, assim, reuniam profissionais que traziam assuntos, assim, específicos aos estudantes e, assim, eu fiquei encantada. Na época a gente falou foi falado sobre a inserção do psicólogo no mercado de trabalho, as áreas de atuação, e assim, na época eu tinha pouco conhecimento a respeito da psicologia, então eu voltei de lá assim, encantada, falei, meu Deus, eu posso estar perto deles, eu posso conversar, tirar dúvida, e aí desde então eu resolvi ficar mais perto assim desse pessoal, né, e aí participando dos grupos de WhatsApp, é lógico que assim, eu não conseguia participar de forma assim mais ativa, porque eu moro no interior, né, então assim, só em alguns eventos, congressos que eu conseguia estar presente.
Mas, assim, foi justamente por essa proximidade, por esse interesse, né, de estar perto, que hoje eu estou aqui, né, para falar de um assunto que, assim, é muito importante para mim, que é a psicoterapia durante a graduação, que tem feito muita diferença na minha trajetória, né? E para falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho, assim, de forma resumida, sobre o meu ingresso na faculdade e também a minha história com a psicoterapia, né? Bom, gente, eu trabalhei por muito tempo na área de recursos humanos e, assim, foi aí que eu vi a psicologia como uma forma de me aperfeiçoar na área organizacional, né? Então, assim, tudo que eu conhecia da psicologia era o que eu sabia, assim, ali do processo de recrutamento e seleção, treinamento, por eu já ter visto profissionais atuando nessa área, né? Só que na época eu estava morando em outro estado e não tinha nenhuma instituição que tinha um curso de psicologia lá. E aí, assim, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria psicologia, então, assim, eu fiz o Enem, fiquei naquela... Já começou a apreensão dali, né? A ansiedade, tipo, fiz o Enem, comecei a ver onde era que tinha os cursos, e aí a gente olha a nota de corte, e assim... Depois, nesse período, eu já percebi, assim, falei, gente, eu preciso de ajuda, porque eu sabia que eu estava com uma ansiedade muito grande com relação a todo aquele processo, e aí eu marquei, né, a minha primeira consulta com a psicóloga. E assim, só que nesse intervalo entre o resultado, né, do processo seletivo e, de fato, a minha matrícula na faculdade, eu só consegui ir em 2 sessões, porque assim, foi muito rápido. Então, assim, eu não tinha conseguido nem estabelecer um vínculo ali com a psicóloga, eu já precisei abandonar ali aquele processo, né, e mudar de cidade. Então, assim, eu vim para o Goiás. Eu não conhecia ninguém, eu vim sozinha, assim, na época o meu esposo estava trabalhando, estava estudando lá também, então, assim, eu vim e, assim, eu tenho um filho, na época ele tinha 4 anos, e, assim, minha mãe me orientou que eu deixasse o meu filho com ela, porque, assim, eu estava vindo para um lugar desconhecido, eu não sabia onde que eu ia morar, como que ia ser a minha adaptação. Inicialmente eu fiquei em hotel, então, assim, foi um processo de adaptação muito difícil, né? Quem é mãe sabe, tanto que é difícil ficar longe de um filho. Mas, apesar de saber que ele estava sendo bem cuidado, né? Assim, a gente sempre fica, assim, apreensiva com relação a tudo isso, né? Fora, assim, as outras coisas que eu tinha que me adaptar durante aquele período. E aí eu lembro que eu cheguei na faculdade e, assim, não tinha formado turma de primeiro período, eu já entrei numa turma que estava em andamento, e depois eu iria fazer aquela disciplina que eles já tinham cursado, né? Então, assim, foi mais uma coisa, assim, muito difícil que eu tive que lidar na época, porque os primeiros períodos a gente vê mais a parte teórica, né? Sobre os pensadores ali da psicologia e tal. Então, assim, eu estava meio que perdida ali no pessoal. O pessoal já sabia ali um pouco de anatomia. E aí, assim, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque, assim, eu já tinha terminado o ensino médio há 10 anos, então eu já tinha saído daquele ambiente ali da sala de aula. Então, assim, eu estava tendo que me adaptar com muita coisa, né? E eu percebi que eu continuava precisando de ajuda, mas assim, eu não tinha apoio assim, a minha família sempre me apoiou assim de forma muito assim intensa, mas à distância, né? Me apoiaram em minha vinda para cá, em me dar o suporte, mas assim, aqui eu estava sozinha. E na faculdade tinha o núcleo de apoio ao discente, né? Que tinha uma psicóloga que fazia atendimento. E aí foi quando eu procurei atendimento. E, assim, além da psicoterapia, eu também fui orientada a buscar um psiquiatra, porque, assim, eu estava num nível de ansiedade, de crise de pânico, assim, muito violenta, assim, para mim, na época, assim, eu sozinha, e aquilo que... toda aquela situação me gerava, assim, muito mais ansiedade, né? E aí eu comecei a tomar medicação, e aí vem todo aquele processo de adaptação aos medicamentos, os efeitos colaterais. E, assim, a psicoterapia também foi, mais uma vez, assim, a minha parceira nesse processo que, assim, eu conseguia ver, né, que fazia parte, que assim, eu não estava morrendo, que os remédios estavam fazendo efeito. Então, assim, mas só que, assim, durante todo esse processo, eu me questionei muito. Eu falava, gente, será que eu vou conseguir ser uma boa profissional passando por essa situação? Porque, assim, a visão que eu tinha de psicóloga era que os psicólogos eram as pessoas mais equilibradas que existiam na face da Terra, né? E, assim, zen, tranquilos. E eu estava, assim, num momento, assim, de
muita vulnerabilidade, assim. Eu mal conseguia estudar as disciplinas, porque, assim, o meu tempo era exclusivo para estudar. Então, assim, eu tinha tempo, eu focava nos estudos, mas, assim, no dia a dia eu tinha muitas crises de ansiedade, né? Tipo, para apresentar um trabalho, ou eu me questionava muito se daria certo essa minha decisão de ter vindo para cá, né? E, assim, eu comecei a me sentir uma pessoa, assim, completamente incapaz, porque eu achava que com a graduação as coisas iriam mudar assim de repente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu falava, não, agora vai dar tudo certo. Só que assim, eu me vi assim numa situação onde a minha vida tinha dado uma reviravolta, onde as minhas vulnerabilidades estavam ali em evidência, e aí assim foi muito difícil para mim, porque, assim, como eu falei, eu pensava assim, que eu nunca ia viver a minha vida de volta, porque antes eu já tinha uma história, eu já tinha trabalhado na área de recursos humanos, né? Eu era supervisora de RH, então eu lidava com pessoas, com muitas pessoas. Então, assim, a gente, quando está numa posição assim, a gente acha assim, eu sou capaz, eu consigo. E quando eu me vi nessa situação, eu pensava assim, eu nunca mais vou ter aquela minha vida de volta. Mas eu sabia que, assim, agora, né, a partir da terapia, é que eu estava podendo ter, de fato, a minha vida, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu me jogava de cabeça, assim, nas minhas relações com as pessoas, assim, eu dava o melhor de mim e eu sempre esquecia de olhar para mim, né, e mesmo quando eu tive a oportunidade de olhar para mim, de estar ali no momento comigo mesma, né, de estar em processo terapêutico, eu, de certa forma, ainda assim, me colocava numa situação de me autoafirmar para as outras pessoas, né? Porque, assim, as pessoas se questionavam muito, mas falavam assim, você veio de tão longe, o que você veio fazer aqui? Você tinha um emprego estável, realmente vale a pena? E, assim, as próprias pessoas, assim, do meu trabalho, porque, assim, a minha mudança aconteceu de forma muito repentina. Eu nem tive muito tempo de pensar, e eu acho que se eu tivesse tido tempo de pensar, eu não estava aqui hoje, né? Porque, assim, eram muitas coisas que eu, de fato, teria que lidar, né? Mas, assim, que bom que eu vim, né, gente? E durante toda a minha graduação, né? Eu estou hoje no 9º período, mas eu comecei lá no 2º período, que no caso era o meu primeiro período na instituição. Eu comecei a fazer terapia e, assim, eu fui conseguindo lidar com todas essas questões, né? Referentes ao meu ingresso e à minha permanência na graduação, e também consegui lidar com questões pessoais, assim, que eu já precisava ter visto antes, assim, que nem eu tinha noção do quanto era necessário, porque eu conhecia muito pouco, assim, da atuação do psicólogo, né? Então, assim, eu pude trabalhar várias coisas na minha vida, e hoje eu entendo, assim, que a terapia, ela é fundamental para nós, enquanto estudantes de psicologia, assim, por vários motivos, várias coisas que a nos proporciona, né? E uma delas é essa busca do autoconhecimento, como eu falei para vocês, assim, coisas em mim que eu precisava trabalhar há muito tempo e que, assim, eu só vim entender isso depois que eu cheguei na graduação, né? Porque, como eu falei para vocês, eu me questionei muito se eu conseguiria ser uma boa profissional ou, pelo menos, atuar, né, em alguma das áreas da psicologia. E, assim, eu pude trabalhar essas minhas questões de forma que eu pude aprender a diferenciar aquilo que era do outro, que é isso que o Scholes falou muito bem, né? E, assim, isso ficou muito evidente para mim durante o estágio clínico, porque, assim, era uma das minhas inseguranças. E eu achava assim, gente, como que eu vou fazer um atendimento? Eu vou chegar lá no paciente, vou começar a passar mal, vou ter crises, como que vai ser essa situação? Assim, eu não tinha muita segurança, né? Mas eu pude trabalhar isso durante a terapia, e assim, e de fato eu vi, né, o quanto eu pude me colocar no lugar de, assim, ainda estou na graduação, mas assim, de um profissional, de estar ali para aquela pessoa, né, de não misturar os meus conteúdos com os conteúdos daquela pessoa, de poder fazer uma escuta, assim, qualificada, sem interferência minha naquele processo, né, e assim, uma das coisas que a Alice falou, que é interessante, é a gente poder experimentar, assim, da prática do nosso trabalho, né? Eu tive colegas que passaram toda a graduação, nunca fizeram uma terapia, e aí, assim, já
foram direto para o estágio. Assim, a gente aprende durante o curso como é que a gente tem que se portar, mas, assim, não conheceu aquela dinâmica, assim, na prática, né? Então, assim, e muitas dessas pessoas questionavam, falavam assim, não, mas eu não faço terapia porque eu não preciso, né? E, assim, será, né, gente? Eu vejo, assim, que a terapia, ela não é só para uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, né? A terapia, ela é para qualquer pessoa que deseja melhorar os seus aspectos emocionais. Então, é como se a pessoa se colocasse, eu falando assim, dessa visão de estudante, né? Muitos estudantes têm aquela percepção, tipo assim, como se ele fosse superior. Estou aqui na psicologia porque eu sou superior, porque eu dou conta, né? Porque eu vou lidar com as vulnerabilidades do outro, mas tá tudo bem comigo. Assim, vai ter momentos que realmente tá tudo bem com a gente, mas assim, é uma carga emocional muito grande, né? Lidar com a dor do outro. Então, assim, a gente precisa desse suporte. E nós, enquanto seres humanos, passamos assim por uma evolução, sempre estamos em constante mudança, né? E assim, vai ter momentos em que é mais tranquilo. Hoje eu faço terapia assim, não naquela intensidade semanal, assim, às vezes eu faço uma vez por mês, de 15 em 15 dias, se eu percebo assim que há uma demanda maior, né? Mas assim, durante todo esse período eu pude aprender a respeitar o meu processo, a respeitar a minha história, os meus limites, né? E assim, e assim, gente, muitas coisas que os estudantes falam mas eu não tenho dinheiro, gente, para pagar terapia. Estudante não tem dinheiro. Eu sou estudante e eu sei que nem sempre a gente vai ter dinheiro, gente. Porque a gente tem toda, assim, uma despesa com livro, com xerox, enfim. Mas, assim, eu vejo que não é questão, assim, de falta de dinheiro, às vezes é questão de prioridade, né? O que a gente prioriza para nós? Eu lembro que, assim, para mim, eu tive que aprender a arrumar meu cabelo, arrumar minha unha. Às vezes dava certo e às vezes não, mas o importante é que eu estava com a terapia em dia e até com isso eu conseguia lidar, né? Então, assim, a psicoterapia ela abriu muito o meu olhar para novas possibilidades e eu entendi sobre a importância do autocuidado, que é algo assim que eu pretendo levar para toda a minha vida, para toda a minha trajetória profissional. E poder estudar e vivenciar na prática assim, essas transformações que a psicologia proporciona na vida dos indivíduos, assim, é algo assim, muito incrível, é o que faz a gente brilhar os olhos mesmo assim, com essa profissão que eu acho tão linda, né? E agora nos estágios, eu não sei se vocês já tiveram experiência, eu acredito que muita gente sim, porque aqui tem gente de vários períodos de graduação, né? Assim, quando a gente recebe um feedback do nosso paciente ali, assim, é algo assim muito gratificante, porque a gente, de fato, assim, que a gente está fazendo a diferença na vida daquele indivíduo, mesmo tendo as nossas questões, mas, assim, trabalhando elas, né, sabendo elaborá-las de forma correta, assim, é possível ser um bom profissional, e, assim, a psicoterapia me ajudou muito, e, assim, é uma coisa que ajuda, de fato, qualquer pessoa que se dispõe a vivenciar esse processo, né? Então, assim, eu já estou aqui quase no último semestre da graduação, eu sei que ainda tem muita coisa por vir, mas, assim, ao longo desses anos eu aprendi a viver cada fase, assim, do meu processo com mais leveza, né? Sem muita cobrança assim, e me ver podendo contribuir com o crescimento pessoal de outras pessoas me deixa, assim, extremamente realizada. Então, assim, eu estou muito feliz por estar chegando nessa fase, assim, final da minha graduação, e hoje eu vejo tanto que valeu a pena, né, ter abrido mão de tanta coisa, ter encarado todos esses processos, passa assim um filme na cabeça, eu começo a falar assim, passa um filme na cabeça durante esses anos, né, o quanto isso fez sentido para mim. Eu lembro que uma das falas eu falava assim, gente, mas como que eu vou conseguir, na minha condição atual, ser uma boa profissional? E ela falou assim para mim, Maísa, nem todo mundo que faz psicologia precisa passar por uma situação igual essa que você está passando. Mas quem passa consegue ter muito mais empatia pelo próximo, né? Porque, assim, você viveu esse processo, você conhece, né? Então, assim, você consegue, de fato, ter mais empatia pela dor do outro, né? Então, assim, hoje eu respeito muito a história de cada um. Essa é a minha história, mas eu sei que cada um tem a sua história aqui, né? Durante esse processo de graduação. E, assim, eu gostaria de só agradecer ao CRP
pela oportunidade, né, e por propor discussões tão ricas como essa, porque, assim, embora a gente ouça na faculdade sobre como é importante a graduação durante a terapia, mas, assim, às vezes a gente não tem a oportunidade, assim, de refletir de fato o quanto isso faz diferença, né? E quando eu ouço que a história da Alice e do Chouso, dessa história deles com a terapia e hoje da atuação profissional deles, eu penso assim, gente, eu também consigo, eu também vou chegar lá, né? Então, assim, é muito motivador para a gente estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Maísa, se sinta acolhida, né, mesmo de forma virtual, né, com o mundo de todos esses processos que você fez de resiliência, é a palavra que eu vou, se você assim me permitir, defini-la, né? Então, assim, a sensibilidade que o professor Chouso trouxe para nós, né, assim como algumas questões de empatia, de autoescuta, de coerência que a professora nos trouxe. Então, leva a todos aqui presentes, nós temos aqui 41 pessoas, né, na sala, então, agradecer a todos pela presença, e saber que realmente a psicologia, de fato, ela faz a diferença e nós precisamos realmente praticar, não só a terapia, né, estarmos fazendo e também comparar o auxílio com outras pessoas, porque às vezes, em algum momento, você não consegue estar na terapia, né? Às vezes não se sente o momento, enfim, cada um com a sua particularidade, né? Eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui no chat. A Márcia Vieira, ela fez uma pergunta e fica aberto para vocês, por favor. Então, assim, cada palestra mais aprendizado, ela relata com o conhecimento que o professor Chouso trouxe, e ela pergunta, quanto tempo de psicoterapia você sentiu preparado para conseguir atender com maior tranquilidade no sistema prisional? Bom, eu me formei e literalmente no mês seguinte já estava trabalhando no sistema prisional. Então, aquela questão assim, você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, né? E não se preparar depois que a oportunidade chegar, porque senão isso pode passar. E pelo fato de eu já estar fazendo terapia há mais de um ano antes de entrar no sistema prisional, então eu já estava com essas questões, minhas questões pessoais mais trabalhadas, né, mais tratadas. Então, e a área jurídica, eu conheci a área jurídica na psicologia no 8º, 9º período, e eu me interessei muito por essa área. Então, era uma área que eu já ficava de olho, e eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar nesse lugar ainda, né? Mas eu sabia que se eu um dia trabalhasse lá, eu precisaria estar bem. E, pessoal, uma das coisas mais que eu digo que a terapia mais me ajudou e contribuiu é o não julgar o outro. Porque quando você tem suas feridas, quando você tem as suas questões, e a fala do outro choca com as suas questões pessoais, é muito fácil você julgar o outro. E dentro de uma cadeia, por exemplo, né, olha só a posição hierárquica. Você está preso, eu sou aqui o doutor que vou te avaliar. Tá vendo já a diferença? Então, se você não se cuidar, você já chega ali naquele lugar, tipo assim, tá, você não vale nada e eu sou aqui o cara que sei de tudo. Se não trabalhar, inconscientemente a gente vai fazendo isso. Então, chegar ali e entender que, primeiro, a minha responsabilidade, eu estava representando o Estado. Eu era um funcionário público. Eu não era somente um psicólogo qualquer. Eu era um funcionário que estava representando o Estado. Era essa a minha consciência quando eu atendi. Então, eu tinha que prestar contas para o Estado, para um juiz. Então, eu tinha que ter muito bem isso dentro de mim e, ao mesmo tempo, não deixar envaidecer esse lugar. E aí, quando as pessoas iam contar para mim as suas histórias, várias vezes, pessoal, teve momentos em que eu fiquei com raiva da pessoa contando as histórias para mim. Somente os relatos de abuso sexual, né? Eu ia conversando, quando era caso de estupro de criança, era muito interessante, porque na avaliação,
na hora que você está fazendo a avaliação psicológica, você tem que perguntar para a pessoa, como é que foi isso, como é que aconteceu, quando é que aconteceu, por que que aconteceu, você vai lá perguntando. E você faz o cara reviver, relembrar o ato que ele cometeu. E tinha algumas pessoas que, nesse momento de lembrar, relembrar o que ele fez, tinha um sorrisinho na boca, sabe, assim, tinha gostado do que tinha feito, que era algo legal. Sabe quando você está contando das suas férias, sei lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, você vai contando, seu olho vai brilhando, sua face vai mudando, que você vai indo lá para o Rio de Janeiro, na hora que estava na praia, na hora que estava na balada com os amigos, seu rosto vai mostrando o gosto que você teve por aquela viagem. Algumas pessoas, alguns presos também era assim, quando eles iam contar os seus crimes. Então, quando eu ia percebendo que ele ia contar do estupro de uma criança, estava ali, o olho brilhando, começando a sorrir, dentro de mim me dava uma ira interna. Eu falei, cara, esse cara realmente ele gosta daquilo que ele fez. E tá, assim, me parece que ele não está arrependido do que ele fez. Ele está triste porque ele está preso. Mas arrependido do que ele fez é uma outra questão. Que provavelmente, se ele sair da cadeia, pode ser que ele faça de novo. Então, para ter essa sensibilidade, chegar nesse lugar onde você perceba isso, olha, aí eu não vou te dizer que precisa de 1 ano de terapia, 2 anos, porque isso é muito pessoal, vai na velocidade de cada um. Mas, então, a minha sugestão é que, final de ano chegou, mas na primeira semana de janeiro, procura uma terapeuta, já marca sua sessão, vai atrás e comece a fazer isso, porque disso vai depender a qualidade profissional que você vai desenvolver. Alguém quer fazer alguma consideração, não diretamente do sistema prisional, mas diante da pergunta? Professora Maísa? Não? Então, vou fazer a segunda pergunta que está no chat. A Gisele Campos, já aconteceu que algum paciente trouxe uma questão que vocês se identificassem e o processo terapêutico não foi possível? Como a terapia pessoal ajudou nisso? Fica aberto para vocês fazerem as considerações de vocês novamente, né, de forma pessoal, experiência. Eu vou falar primeiro, pode ser? Souza e Maísa? Mas, assim, é só um comentário. Eu tinha visto essa pergunta aqui no chat já, da Gisele, e eu estava já pensando, assim, né, se teve algum momento que eu percebi de alguma questão que o processo terapêutico não tenha sido possível. Teve uma ocasião em que foi no ano passado, inclusive, no início da pandemia, que chegou uma pessoa no meu consultório físico, né, porque eu atendo online e atendo presencial. E essa pessoa me assediou, né, e aí eu precisei abrir a porta, pedir para essa pessoa se retirar, era um homem de meia idade, mais ou menos, que foi no consultório para fazer um assédio contra a minha pessoa. E aí eu pedi, foi muito tenso, foi muito difícil, eu estava sozinha, não tinha nada assim, eu atendo num prédio comercial, não tenho secretária, então, assim, depois disso, inclusive, eu tomei algumas medidas de proteção, depois disso ter acontecido, mas foi a única vez que eu me lembro, assim, porque eu pedi para ele se retirar, eu abri a porta e falei, olha, eu não posso te atender, porque ele começou a falar de tirar a roupa, tipo, coisa assim, no meio da sessão, e aí eu abri a porta e falei, por favor, se dê licença. E aí foi a única vez que um processo terapêutico não pôde ir adiante, obviamente. Mas das outras vezes, assim, algumas questões, obviamente, quando os pacientes trazem, que podem ser mais difíceis na nossa história de vida, eu levei para terapia, eu levei para supervisão. Então, assim, sempre consegui ir lidando, sempre consegui trabalhar. Mas nunca aconteceu comigo de eu não conseguir, de falar assim, olha, esse ponto aqui, nunca chegou para mim um caso assim, né, até hoje. Mas foi só esse que eu me lembro. Então, assédio, né? Então... Muitos agradecimentos no chat, né? Agradecendo a presença de vocês, professor Souza, assim como a professora Annalise e também a Maísa, né? Eu vou fazer uma consideração e uma pergunta, na verdade, se vocês me permitirem.
Não tenho mais nenhuma pergunta no chat. Se alguém desejar, pode colocar. Eu posso fazer? Bom, então a pergunta diante de todas essas informações que vocês nos trouxeram aqui, né, da experiência e relatos de vocês, eu pontuei algumas palavras importantes que eu achei assim, de extrema significação diante dessa infinidade de anos que vocês prestam às informações da psicologia. Então, eu coloquei, primeiro, empatia, né, segundo, respeito, terceira, coerência, a sensibilidade, que sem ela, né, nós, enquanto profissionais da psicologia, não conseguimos ter esse acesso ao outro, e a resiliência. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, né, as nossas particularidades. A minha pergunta diante de uma situação, né, conflitante de um paciente, de vocês, ao relatar isso, de abuso sexual ou, de repente, de alguma ação bem difícil, de extrema violência, como vocês reagem? Olha, não tem uma receita para isso, assim, né? Como reagir. A gente reage, ou, né, eu vou dizer a reação tem que ser a mesma reação de alguém que está contando um caso pessoal. Então, não é porque ele está me contando um caso de estupro ou de violência que eu, com a minha face, vou começar a emitir expressões de repúdio, de susto, de nojo, de raiva, porque não é naquele momento ali. Se aquela pessoa, igual a Alice estava falando, se aquela pessoa trouxe aquele conteúdo para você, é porque ela está querendo trabalhar aquele conteúdo com você, né? E o seu pré-julgamento, que facialmente a gente, com muita tranquilidade, a gente faz isso, né? Assusta, né? Tem raiva, tem medo, aquela coisa toda. É aí que a psicoterapia entra, porque se você é muito mexido com aquele assunto, o seu corpo vai responder, né? Mas se você é muito mexido, mas aquilo é trabalhado, aquilo foi trabalhado, você criou estruturas, você criou mecanismos de defesa para você lidar com aquilo, você consegue lidar. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com 8 homens que cometeram abuso sexual contra crianças. E nas entrevistas com esses 8 homens, eles contavam detalhadamente como foi o crime, e eu tinha que manter uma cara de paisagem na hora que ele está me contando o crime. Eu não posso ficar com raiva, com nojo, com ódio, repulsando ele, porque ele está me contando uma história que, na verdade, e as histórias eram pesadas. Então, esse controle interno, né, essa movimentação corporal, facial, o seu tom de voz, isso realmente é saúde mental. Então, você tem que trabalhar a sua saúde mental para você dar conta disso. Eu concordo inteiramente com o Souza. Eu lembrei, assim, que, na verdade, só um parênteses que eu queria ter trazido na fala e esqueci, que não é exatamente respondendo o que a Gisele trouxe, mas é um adendo que eu acho que talvez faça sentido. Por exemplo, os pacientes, eles chegam com as histórias de vida deles. E muitas vezes, uma coisa muito comum é os pacientes quererem convencer a gente, por exemplo, um paciente com depressão. Ele quer convencer de alguma forma, muitas vezes, que, olha, não tem saída, eu sou uma pessoa muito difícil. Olha, não tem jeito, meu caso é muito difícil, você não vai conseguir me atender. Tem pacientes que chegam com esse discurso. E a gente precisa ter muita concentração e muita seriedade de entender assim, tem jeito sim, o paciente está tentando te convencer de que não tem saída. Mas você, como profissional, você precisa lembrar, você é a pessoa que vai lembrar para ele que sim, tem uma saída, tem uma possibilidade. Não de mudar a sua história, mas de mudar o sentido que você atribui a essa história e o tempo, não olhar para o tempo como um tempo perdido ou um tempo que, nossa, eu me arrependo muito, mas pensar na história como um tempo por vir. Então, assim, o tempo que virá, o tempo que presente, o tempo futuro, é nesse tempo que a gente precisa se concentrar. Então, só esse adendo. E eu concordo, faço das palavras do Souza as minhas em relação a isso, assim, de que a gente precisa sim, a Gisele colocou assim, como segurar a expressão, vou ter que treinar. Eu acho que é muito desse lugar, não só de um treino, né, mas eu acho que de uma empatia, sobretudo. Eu acho que quando você consegue desenvolver essa empatia, isso acaba acontecendo mesmo, assim, naturalmente, eu acho. Não sei se é segurar só, assim, é só que realmente, assim, tá tudo bem, vamos lá.
acho que nisso aí, Alice, pegando esse seu gancho, é que realmente não é só segurar, porque se você só segura, uma hora você solta. Uma hora alguém traz um peso maior que você acaba soltando. É você realmente ficar bem, mesmo que o outro tenha feito aquilo que ele fez. Então, às vezes ele está te contando uma coisa, por exemplo, a menina pode falar que ela fez um aborto. Aí vamos supor que você odeia, não aceita, não. Cara, mas é dela, a questão é dela, o aborto é dela, a vida é dela. Se você não dá conta de lidar com esse assunto, vai para a terapia e encaminha essa paciente para outro lugar, para alguém que dê conta. E ela não precisa do seu pré-julgamento. Você pode ter certeza que ela já recebeu o julgamento de milhares de pessoas antes de chegar ao seu consultório. Então, é aquela questão, a sua sinceridade, né, de que não dou conta desse assunto. Encaminha. É a coisa mais fácil. Neiliane, só respondendo essa pergunta também, assim, para mim, como as minhas experiências foram no estágios, assim, o meu primeiro atendimento era algo assim, foi a respeito de um assunto que eu temia muito, que era sobre o abuso sexual, né? Eu achava que eu não conseguia atender pacientes que vinham com essa demanda, mas assim, você chega lá, você não sabe qual que é o conteúdo que o paciente vai trazer. Então, assim, de cara, eu já tive a oportunidade de atender a paciente com essa demanda, né? E assim, isso que o Scholz falou, faz muito diferença você estar com a sua terapia em dia, porque assim, eu achava que eu não conseguiria lidar com aquilo ali, assim, porque eu nunca tinha vivenciado essa experiência, né? E assim, e foi algo assim que fez muita diferença para mim, eu perceber que eu conseguia lidar, não porque, tipo assim, eu não tinha empatia, mas justamente porque eu tinha empatia e eu já tinha trabalhado isso na minha terapia, então, assim, eu pude ter esse olhar mesmo voltado para ela, e, assim, foi muito bacana. E é uma coisa que eu não falei, mas, assim, que fez muita diferença para mim, embora eu tivesse a supervisão na faculdade, mas a minha terapia funcionava tipo como uma supervisão também para mim, né, onde eu podia discutir os meus casos. Então, assim, era um espaço onde eu poderia levar, assim, o que aqueles conteúdos dos pacientes estavam fazendo comigo e, de certa forma, ser orientada com relação também à história deles e tal. E, assim, é muito bacana esse processo terapêutico, justamente por isso, porque te dá suporte para lidar com todas essas questões, né? Perfeito. Essas considerações são bem significativas. Eu tenho um relato de uma aluna, esse ano eu iniciei na docência, e eu pude perceber realmente, de fato, o conflito interno dos alunos e fazer de uma forma interventiva esse olhar, porque até então eu tinha a teoria, né, logicamente com os estágios, né, com a minha psicoterapia, mas agora eu estou acolhendo os alunos para que eles possam acolher, né, outros pacientes aqui na clínica escola. Então, de fato, a gente verifica realmente todas essas pontuações, né, tragas aqui pelos profissionais e também pela Anaísa, que está na prática. Então, de olhar ao outro, olhar a si, né, e ter a sua saúde mental. Não temos mais nenhuma pergunta. Se alguém desejar também abrir o microfone, quiser falar, fique à vontade. Eu quero. Falei que não ia falar, porque eu estou aqui no trabalho presencial hoje de máscara, mas quero primeiro agradecer a essas considerações importantíssimas, né, que a gente ouviu hoje, esses relatos, e eu estou aqui me segurando, batendo palma o tempo inteiro, porque eu achei que foram excelentes as falas de vocês e tão próximas, né, dos discentes, para a gente entender justamente essa questão do nosso preparo interno, da necessidade da psicoterapia e, sobretudo, da empatia para que a gente consiga lidar com algumas situações. Eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui na mesa nessa manhã. A gente, nesses eventos online, a gente às vezes perde um pouquinho do nosso momento de interação. E no período da tarde, a gente vai fazer um momento de interação após a mesa das 14. Então, de 15h30 até 16 horas, se vocês quiserem, entrem no link da mesa das 14 horas, para que a gente possa bater papo, conhecer discentes de outros estados, né, falar com alguns palestrantes que estarão presentes lá conosco, e a gente espera vocês lá. Uma mesa começa e é a mesa que vai falar sobre o estágio
o Yuri, discente, integrante da Comissão de Discentes em Psicologia, vai fazer alguns relatos importantes da prática de estágio dele e vai ser um momento bem interativo, né, para que a gente possa falar sobre a nossa prática de estágio, algumas dificuldades, práticas exitosas, e a gente vai fazer isso com todo mundo que estiver presente. Então, terminando essa mesa aqui, vamos lá para a mesa do Yuri, 10 horas que a gente vai iniciar, um momento de interação às 15h30, tá? Para a gente bater um papo e fazer o nosso momento interativo, né? Que às vezes fica um pouquinho prejudicado por causa do evento online, ok? Obrigada, excelente mesa. Estou aqui Obrigada a você, Cristine, assim como a Lohane e o Yuri, né? Então, faço aqui os meus agradecimentos para finalizarmos, né? Agradecer as ricas considerações tragas pelos dois palestrantes e a nossa querida Maísa, que está aí já caminhando, então se sinta acolhida, né? O mercado de trabalho te espera, né? Assim como nós, enquanto colegas de profissão. A todos aqui presentes, e eu quero agradecer também em nome da Cristine, o meu querido professor Watts, que eu tanto admiro e sempre me acolheu, me auxiliou. Então, agora estamos aí com as contribuições enquanto profissional e aprendendo a cada momento. Então, assim, agradeço, né, a participação não só vamos colocar assim, do CRP, mas também procuro, de uma forma, contribuir, né, em outras áreas, para que eu possa agregar conhecimento e ir aprendendo a todos os momentos. E é isso que eu acho que a psicologia proporciona, e o CRP em Goiás, eu tenho muito orgulho de falar isso. Tive a oportunidade de ir para outro CRP, eu falei, não, eu vou ficar em Goiás, porque eu me sinto acolhida, é minha casa, e eu posso estar fazendo outras atividades em outro estado, sim, com o maior prazer e satisfação. Então, quero agradecer a todos aqui, vários agradecimentos no chat, para todos os profissionais que estiveram aqui conosco, e agradecer a vocês e convidar, né, novamente, como a Cristine fez, nós teremos a próxima mesa, que vai estar falando sobre o conhecimento, dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Então, fique aí a dica e aguardo vocês daqui a pouquinho. Obrigada a todos. Obrigada, Neriane. Obrigada a todo mundo. Obrigada convite, a Cris também. Cris é uma querida. A Cris, só fazendo uma lembrança, todos os meus alunos que entrevistam a Cris ficam apaixonados. O último grupo que foi, ficou assim na sala de aula. Ai, professora, como é que faz para ser amiga da Cris? Porque ela é muito fantástica, todo mundo fica encantado, né? Muito obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, shows, maravilhoso como sempre. É muito bom dividir esse momento com você, Maísa, todo mundo que eu estou conhecendo aqui agora, que eu ainda não conhecia. Um prazer muito grande poder escutar vocês também. Valeu, gente. Muito obrigada mais uma vez. E até daqui a pouco, né? Lá na mesa com o Yuri, gente. Obrigada a todos. Até daqui a pouquinho, pessoal.